relacionamento de sustentabilidade com informação, especialmente com informação pública, num outro nível que não é o de infraestrutura, tem a ver com o acesso à informação pública. O desafio da informação, ela começa pela informação pública, e o desafio da informação pública tem duas metades, uma metade que é o direito do cidadão ter acesso a ela, e a outra metade o dever do poder público de prover a informação. E o terceiro aspecto que isso puxa é o aspecto da necessidade de ter uma infraestrutura tecnológica que vai permitir que o bit, né, a unidade mínima de informação, trafegue de qualquer lado para qualquer lado. Para o Brasil realmente ter desenvolvimento sustentável, realmente sendo executado e não simplesmente discutido, a gente precisa de informação fluindo por toda a sociedade e se traduzindo em conscientização da população e das entidades para que elas possam efetivamente pensar acerca do que está sendo feito e ajudar a montar um novo paradigma de desenvolvimento traduzido em ações concretas distribuídas por todo o país. Países como o Brasil provavelmente vão acabar chegando em um processo de revolução em educação, um processo de revolução na administração pública e na relação entre o Estado, o município e, no terceiro nível, a União, através da disponibilização de informação pública que faça com que o cidadão demande mais e mais e comece a participar efetivamente de políticas públicas para o país como um todo, de qualquer lugar onde ele viva. O que é mais importante em sustentabilidade relacionada com informação? Eu diria que é o que todo mundo chama de inclusão digital, que é o senso comum diz que inclusão digital é prover acesso à internet em qualquer lugar, de preferência em banda larga. Mas para um país do tamanho do Brasil, é excesso de pretensão supor que isso possa ser feito num prazo previsível. E provavelmente o que é necessário olhar é o fato de que, na verdade, você tem vários veículos de comunicação, ou meios de comunicação, como, por exemplo, a televisão, especialmente a televisão digital, que podem suprir o veículo que é necessário para que a comunicação efetivamente ocorra. De tal forma que, então, a gente, mesmo não tendo banda larga e não tendo fibra ótica que cubra todo o país, tem um mecanismo que, na realidade, tem um atrativo adicional de que traz uma série de informações sobre entretenimento, sobre oportunidades comerciais e assim por diante. De tal forma que, provavelmente, num país como o Brasil, a televisão digital, em particular, mereceria ser olhada com muito mais atenção como o principal veículo para efetivamente se prover informação de todo tipo e apoiar a sustentabilidade da ponta para dentro e não de dentro para a ponta.